Vamos com as escolhas do técnico Cuca para esse jogo de hoje. A gente analisar também o que foi feito. Não foi o técnico Cuca é brincadeira, né? Lucas Gonçalves foi o treinador. Cuca já se foi. Eu entendi o que você falou, porque o Lucas ligou, chegou a ligar pro Acabou Cuca. sendo a mesma coisa, né? Foi a mesma, Eu acho que as escolhas do Cuca também seriam essas, acho. Everson, Natanael, depois Biel. Vitor Hugo, depois Reinier. Júnior Alonso e Guilherme Arana. Esses dois aí jogaram uns 90. Ale Oliveira. O Everson, pra mim, não teve culpa no gol. Mas eu vou falar uma coisa. Como os atacantes jogam a bola no ângulo dele, né, cara? Quisirem, meu. Os caras só acertam a coruja, meu. Cada golaço que os caras fazem no Everson, né, meu? Impressionante. Até porque ele é muito bom goleiro. Só pra deixar claro aqui, senão vão... É muito bom goleiro. Pra fazer gol nele tem que tirar mesmo. Mas os caras gostam de acertar na coruja dele, né, cara? Mas ele, pra mim, ele não tem culpa nenhuma nessa derrota. O Natanael, tem uma coisa, o Cirilo. O Natanael, ele é muito bonzinho, muito dedicado, sabe? Um cara que é muito profissional, mas só não é pro Atlético, assim, pra compor o elenco e tal. Eu acho que foi essa a ideia, talvez tenha sido essa a ideia. Não foi contratado para ser o lateral direito titular em quase toda a temporada. Tanto que ele acabou perdendo a posição pro Saravia, que se machucou. Então, para ele compor um elenco ali na lateral direita, eventualmente, eu acho ok, mas eu acho que até ele deve saber que não dá, né? Que não fica difícil. Hoje ele deu umas engrossadas, até foi substituído e tal. E ele deu umas engrossadas na frente do caixa, né? Que não pode também ali, logo ali. Vitor Hugo hoje, nossa senhora. O Vitor Hugo vinha tendo um bom comportamento, até porque a nossa expectativa era baixa com relação a ele. E ele vinha tendo um bom comportamento. Teve jogo até que ele, não sei se foi eleito o melhor jogador da partida, mas foi lembrado como tal. Zagueirando, mas hoje ele realmente não foi bem. Júnior Alonso também não gostei. O Arana, pra mim, foi o pior desses todos. Olha o detalhe disso. Você tá falando mal de quase todo mundo aí. Pra você, o Arana foi o pior deles. Foi. O Arana, ofensivamente, faz muito tempo que não entrega. Mas defensivamente ele se virava. Falou assim, não, mas pode deixar que lá na defesa ele se vira. A facilidade que o Eric teve para fazer o gol foi impressionante. A abordagem dele, se você pegar o lance, eu vi algumas vezes, ele meio que vira a perna assim, sabe? Não marca o pé bom do cara, não esboça a travar, não se joga no chão, não suja a bunda. Então, assim, isso é inadmissível para um jogador que era para ter ido para a última Copa do Mundo. Eu gosto do Arana. Eu gosto do Arana como jogador, gosto do Arana pessoalmente, mas eu tô muito decepcionado com o que ele tem apresentado, muito mesmo. E ele deve estar também, viu? Porque o Arana é muito bom e não tá jogando nada. Nesse momento tem pênalti para o Vasco da Gama. Pablo Verrete autorizado por Rafael Claus. Quase o goleiro pegou, mas foi gol. Gol do Vasco, 3-1 contra o Sport. Jogo na Ilha do Retiro. O Vasco, no primeiro minuto do segundo tempo, tem um pênalti. O Verrete converte 3-1 para a equipe do Vasco da Gama. O Vasco que está deixando a zona de rebaixamento. O Vitória está ocupando. Vitória que venceu o Galo agora. Está voltando a ocupar a zona de rebaixamento. A experiência do Vitória fora da zona durou minutos. Porque o Vasco entrou em campo e já saiu da zona de rebaixamento. E o Atlético vai ficar realmente a 2 pontos de distância para o Z4. Que loucura, né? O futebol, tudo bem, não tem nada a ver com o jogo de hoje, né? Mas esse esporte só ganhou do Grêmio. Não ganhou mais de ninguém. O Grêmio vai lá no Maracanã com 70 mil pessoas e empata com o Flamengo. Né? O Santos não ganha de ninguém, ganhou do Flamengo. Né? O futebol é muito louco, né, cara? Futebol é uma doideira. Seria só pegar uma carona rapidinho que o Ale falou. Já ia te perguntar dos defensores, inclusive. Pois é. Então aproveito já. O Atlético tem tomado uns golaços, né? Tomou um golaço do Fabrício Bruno, hoje um golaço do Eric. Aí, às vezes, algumas pessoas podem usar o argumento, mas também tá tendo muito azar, o Atlético tá tomando esses gols improváveis, mas os lances, eles são muito comuns nos jogos do Atlético. É o espaço que tem para os caras chutarem. Fabrício Bruno, no jogo contra o Cruzeiro, todo espaço do mundo, uma finalização realmente de rara felicidade, mas o espaço que ele teve, isso o Atlético já vem dando há muito tempo. O espaço que o Eric teve hoje para finalizar, e bem mais de perto do que o Fabrício Bruno, uma falha de marcação do Guilherme Arana. Então, eles vão continuar fazendo golaços porque o Atlético deixa os atacantes, no caso até zagueiros, chutarem, né, finalizarem com muita facilidade. Então não é por acaso. Vida mansa pro atacante. Gol do Inter, gol de Vitinho.
chutou com a perna esquerda, após ali a disputa do Alan Patrick, bola sobrou pro Vitinho. Inter 2, Fortaleza 1. Aliás, o Renato Paiva, hein? O Carille, inclusive, deixou o Vitória recentemente, acumula sua segunda demissão no campeonato. Pode ser que o Renato Paiva daqui a pouquinho também volte a estar no mercado de possíveis contratáveis, na janela de transferências de técnico que está sempre aberta. Inter 2, Fortaleza 1. É o jogo de momento no Beira-Rio. Ô Vinícius, meio-campistas, Alan Franco, Alexander, depois Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, depois Rony. Como é que foi essa turma aí? O Alan Franco é um jogador que mais luta, né, nesse meio de campo. Hoje até jogou de zagueiro em determinado momento. Ele é o mais regular, né? Nessa fase muito ruim do Atlético, o Alan Franco ele não despenca assim, de qualidade, mas também não é aquele cara que se destaca tanto. O Alexander, esse sim teve uma queda nos últimos jogos, assim, eu não gostei da participação dele hoje. O Scarpa também uma queda, é um jogador que participa. Não dá para falar que o Scarpa se omite do jogo. Ele tá sempre buscando o jogo, mas também caiu, né? Assim como o time vem caindo. O Gabriel Menino entrou já na reta final, quase fez um gol no final, teve um rebote que ele deu uma bomba, mas não tem merecido a titularidade, realmente. E então, assim, é um meio de campo muito falho, né? Também do Atlético, não tem conseguido dar nem sustentação na parte defensiva e nem muito criativo também para poder municiar o ataque. Sua visão sobre os meio-campistas, Ale? Eu acho que o Vini ele tocou num ponto importante, né? Você tem equipes que você tem um meio-campo muito técnico, que toca bem a bola, que ajuda na construção, né? Que é mais realmente ofensivo. E você tem meio-campo que é mais marcador, que o cara joga com 3 volantes, né? O time que protege melhor a sua última linha defensiva e tal. O Atlético não tem nada, nenhum dos dois. Qual que é a característica do meio-campo do Atlético? Ele é marcador? Não tem nenhum primeiro volante, né? Tem dificuldade para ter um segundo volante, que o Alan Franco nem segundo volante é, né? E ele é criador, também a gente não vê, né? Então, eu acho que isso é uma dificuldade. Hoje, achei que todos foram abaixo. O Alan Franco tem isso mesmo que o Vini falou, que ele é sempre ali na mesma linha, né? Mas hoje um meio-campo que, assim, em tese não funcionou, né? Nem com as alterações. Depois também estava cheio de atacante e não tinha ninguém para alimentá-los, né? Mas hoje não rolou não, viu? Ale, Dudu, depois Igor Gomes, Coelho e Hulk, atacantes. O Dudu, o que acontece, né? Você vê como que é a fase do Atlético. Por exemplo, o Igor Gomes, ele entra porque ele corre, né? Mas ele corre, então já faz mais que a maioria. Então, o Dudu, o que acontece? O Dudu não jogou mal. E aí existe uma carência tão grande que o Dudu não precisa jogar bem. É só ele não jogar mal. É só ele fazer a coisa mais simples do mundo que ele já vai ter ponto suficiente para passar na frente dos seus concorrentes, por exemplo, o Rony. Mas o Dudu, ele não tem que se contentar em não jogar mal. Ele tem que jogar, ser decisivo. Foi para isso que ele foi contratado, né? Para chamar a responsabilidade, para ir para cima no 1 contra 1, tentar a jogada aguda. E isso ele não fez ainda. Tudo bem que a minutagem dele ainda é pequena, por causa da suspensão e tal. Mas ele não fez. Então não é um cara que convenceu, embora tenha potencial para isso. Dentro do que você está falando, os números dele no jogo são quase inexistentes, né? Porque você pega aqui quase 60 minutos jogados, nenhuma ação defensiva. Corte, chute, interceptação, desarme, drible, sofrido, nada. Duelo no chão, 1, não ganhou. Duelo aéreo, 1, não ganhou. Perdeu a posse de bola 8 vezes. Tentou chutar uma vez, o chute foi bloqueado. Tentou um cruzamento, errou. 9 de 15 passes certos, e é isso aí o jogo do Dudu. Aí o que acontece? Por que ele é titular? Porque se você fosse ver o Rony, ele tentou dar uma bicicleta do meio campo, tentou dar um chute do tiro de meta, tentou fazer um passe pro Scarpa quando o Hulk estava livre e fez um cruzamento que foi parar na lanchonete. Então, você tem uma ideia, que loucura, cara. Nós estamos falando dos atacantes e é o setor que tem mais opção. Né? Não estou falando de boas opções, estou falando que é o setor que tem mais opção. Né? Você tem pouquíssimas opções para defesa, pouquíssimas no meio, mas no ataque você tem um montão de gente para colocar lá. Você tem Coelho, você tem Hulk, você tem Júnior Santos, você tem o Rony, você tem o próprio Dudu, você tem o menino lá que nunca entra, coitado do João Marcelo lá. E o que o cara tem que fazer? Se ele conseguir fazer nada, se ele não ficar com a nota negativa, ele vai ser titular do Atlético. Então, isso tem sido o Dudu. O Hulk foi o cara que lutou, que deu a vida e tal. E o Coelho caiu muito de produção. O Coelho, as decisões erradas dele, que às vezes ele tomava, tá virando a maioria.
Então, Coelho também não foi bem, ainda perdeu um gol. Teve uma bola na trave, é verdade, mas também não gostei dele. Não gostei dos jogadores que entraram. Hoje eu não gostei de pouca gente, viu? E esse ataque aí, Vinícius? O Lucas Gonçalves até explicou, né, a estratégia. O Atlético terminou com 5 atacantes. Tinha o Coelho aberto pela direita, o Biel pela esquerda, Rony e Hulk mais enfiados e o Renier chegando assim por trás para tentar dar esse suporte. E nada disso funcionou, né? O Atlético realmente muito mal também no setor ofensivo. A gente vai fazendo essa análise, aí vai sendo um efeito cascata, sabe, Cirilo? A defesa não funciona, o meio de campo também não, o ataque também não, né? É como se fosse uma consequência. O meio de campo também não abastece esse ataque, mas eu concordo com o Alê, né? O Coelho, por exemplo, é um dos que mais luta. Realmente, ele não se esconde do jogo. Ele tá sempre buscando um drible, buscando uma jogada diferente, mas tem pecado mais na tomada de decisões, tem falhado mais. Hoje eu achei o Dudu muito apagado, pior do que no Clássico. No Clássico eu até achei ele mais participativo, hoje bem apagado mesmo. E o Hulk lutando bastante, mas precisando de mais gente boa também para atuar ao lado dele. Ale Oliveira, Vinícius Andrade, em nome da 7K, nossos comentaristas. Inter 2, Fortaleza 1. Temos 13 do segundo tempo. Sport 1, Vasco da Gama 3. 12 do segundo tempo. São jogos que ainda temos um bom tempo pela frente, 30 e poucos minutos para a conclusão, para o encerramento dessa rodada do Campeonato Brasileiro, rodada 22.